Antes do intervalo, temos ainda a oportunidade de conhecer o Dicionário Ilustrado do Vinho do Porto. Connosco está um dos autores, Manuel Pintão. Olá, viva, Manuel, bem-vindo, muitíssimo obrigado, bom dia. E parabéns por este trabalho. É diria que uma junção luso-brasileira. De resto, este dicionário já tinha sido lançado no Brasil há 3 anos e nasce justamente desta parceria do Manuel Pintão, mas também do Carlos Cabral, não é verdade? Contem-me lá como é que nasce esta parceria, porque o Manuel Pintão, segundo sei, trabalhou durante mais de 50 anos numa produtora de vinho do Porto, não é? Exato. Trabalhei 51 anos. 51, mais de 50. Exato. E durante esse período eu conheci o Carlos Cabral. O Carlos Cabral é brasileiro. Com 19 anos o sogro presenteou-o com uma garrafa de vinho do Porto e foi o começo de uma paixão. Nunca mais se esqueceu, então? Nunca mais se esqueceu. Que engraçado, com 19 anos? Com 19 anos. Ele casou muito cedo, portanto, sim. E o sogro presenteou-o com uma garrafa de vinho do Porto da Real Companhia Velha. Enfim, que é evidentemente uma companhia que tem no historial do vinho do Porto uma grande presença. Aí o Carlos nós conhecemos, ele veio pela primeira vez a Portugal, foi aí que nós nos conhecemos. Veio a Portugal já com essa paixão, o vinho do Porto. Veio certeza. até porque visitou muitas firmas, se não todas, as firmas de Gaia, e começou a colecionar rótulos. Ele tem hoje uma coleção de milhares de rótulos e já fez um livro, o vinho do Porto e a sua imagem, só com rótulos de vinho do Porto, aos quais alguns deles são muito, muito antigos. Em 2003 eu aposentei-me e o Carlos Cabral propôs-me nós começarmos a escrever o dicionário do vinho do Porto. Minha primeira reação foi negativa. Disse, não. Então aposentei-me agora, vou já começar a trabalhar outra vez. Não era só isso. É que isto é um assunto muito sério, claro. Eu não me julgava muito à vontade. Aí a minha mulher convenceu-me, não, tu tens muitos anos, tens muita experiência, conheceste muita gente, e começamos. E foi uma aventura maravilhosa. Uma aventura que resulta então neste dicionário ilustrado do vinho do Porto, que traz muita informação sobre a história, a produção do vinho do Porto. É uma forma... É um livro, diria que, para a história, ou seja, para que possamos conhecer e é naturalmente um documento histórico, não é? Bom, nós procuramos pôr neste dicionário tudo o que pudemos encontrar sobre o vinho do Porto. Naturalmente deu muito trabalho de pesquisa, não é? Sim, durante 5 anos de intenso, um trabalho intenso, depois o último ano já foi, enfim, mais calmo, mas eu andei por arquivos, por museus, por casas, por arquivos históricos, e fui descobrir coisas fantásticas. Eu que andava, enfim, como lhe disse há pouco, trabalhei 51 anos no vinho do Porto, tive muitas experiências, eu viajava muito porque a minha missão era a exportação. Eu passava entre 90 a 100 dias por ano fora do país. O único continente que eu não conheci foi a África, porque se vendia muito pouco vinho do Porto em África. Mas, enfim, encontrei gente... Só por curiosidade, hoje em dia mantém-se, não sabe? A África está a começar a comprar mais. Está assim, o fluxo também é diferente. E também há mais poder aquisitivo, não é? Pois, é isso. Mas, enfim, descobri coisas fantásticas, de todos os aspectos. Para quem não conhece, perdão, e está agora apenas e só a espreitar a capa, o que é que vai encontrar neste dicionário? Encontra legislação, o nome de muitos operadores, de muita gente que viveu de vender, de comercializar vinho do Porto. Só para lhe dar uma ideia, de 1907 a 1933, quem quisesse vender vinho do Porto tinha que estar inscrito na Alfândega do Porto, que fazia o controle quantitativo e
veja bem, nos 3 primeiros anos fazer o controle até aos centilitros. É uma coisa... Era ao pormenor. Bom, enfim. Eu fui para a Alfândega do Porto para descobrir, enfim, evidentemente que eu sabia firmas muito importantes, que eu conheci de sempre, que eram exportadores, mas não conhecia todos. Eu encontrei 740 entidades. Algumas duraram menos de um ano. Pois. Não é? Mas encontrei-as. Mas Estão lá todos. Tem referência aqui, Estão lá. naturalmente. Estão lá Fazem todos. parte da história do vinho do Porto. Exatamente. Não é? Fazem parte, de qualquer forma. Tem também muitas entradas sobre tanoria, porque a indústria da tanoria é muito importante para o vinho do Porto, porque o vinho do Porto envelhece, salvo os casos especiais dos vintage, LBBs, mas a larga maioria do vinho do Porto envelhece em madeira. Exato. Não é? E os E não tanoeiros... pode ser uma madeira qualquer. Não, tem de ser madeiras muito boas. Pois é isso. Tem de ser madeiras muito boas. Enfim, hoje as madeiras mais utilizadas são as madeiras de carvalho. Não é? Mas em tempos havia madeiras também exóticas. Importavam-se em bruto, por exemplo, do Brasil, piunço e cacaúba, quando se faziam aqueles enormes balseiros, alguns que levam mais de 100 mil litros de vinho. Não é? Bom, isso acabou. Hoje o Brasil não deixa exportar madeira em bruto. Bom, mas é muito importante a indústria da tanoria. Então tem aí todas as ferramentas da indústria da tanoria e as operações de tanoria. Claro. Não é? Portanto, não só a história do vinho do Porto, mas também as histórias que envolvem este mundo. Exato. E é tão grande. Tem só... Diga. O vinho do Porto tem fundas raízes no povo. Não é? É o povo anónimo que fez o Douro, começa por aí. Claro. E claro que o Douro é o fundamental para o vinho do Porto. Naturalmente. E, por exemplo, estão aí os aforismos da região do Douro, em que demonstram a enorme ligação das pessoas ao vinho do Porto. Essa riqueza. E que ainda são utilizados hoje. Deixe-me só dar-lhe um pequenino exemplo. Sim. Eu tive uma senhora que andou a trabalhar num jardinzinho pequeno que eu tenho, de uma casa de campo, e ela andava a plantar umas árvores. No Douro. Não, foi aqui. Aqui perto do Porto, na Madalena. Ela andava a plantar umas árvores. E dizia sempre que plantava uma árvore, dizia: em nome de São Joaquim, se pegaste, se não ficas assim. Isto era uma coisa que se dizia no Douro quando se plantava a vinha. A vinha. Muito bem. Ainda hoje se diz. Acho bem. Tenho só uma curiosidade. Há muitas curiosidades com certeza, mas terá então que saber tudo através do Dicionário Ilustrado do Vinho do Porto. É verdade que o vinho do Porto foi dos primeiros vinhos, se não o primeiro a usar garrafa de vidro? Sim, foi dos primeiros, sem dúvida. É? Foi, aliás, também no dicionário tem fotografia da evolução das garrafas. Não é por acaso, tem um cálice próprio para degustar o vinho do Porto. Claro, isso é fundamental e era uma velha aspiração. Eu ainda me lembro quando, porque os cálices, enfim, no meu tempo, quando era jovem, era a coisa mais variada e que não tinha nada a ver com o vinho do Porto. Não era só no seu uniforme, é que às vezes até não eram apropriados com os cálices. Às vezes eram de cristal, mas eram coloridos. Isso não está certo. Uma das coisas que a gente precisa de ver no vinho do Porto é a cor. É a cor. Não é? Muito bem. E podemos aprender tudo, estas curiosidades e outras, matá-las com o Dicionário Ilustrado do Vinho do Porto, da autoria de Carlos Cabral e do nosso convidado também, Manuel Pintão, a quem agradeço muito a participação. Está já disponível, é uma edição Porto Editora, 3 anos depois de ter sido então lançado no Brasil. Está agora então no nosso país, faz todo sentido. Vinho do Porto, este dicionário ilustrado que hoje nos apresentou o Manuel Pintão.